Olá, seja bem-vindo. Saudações geográficas a todos. Estamos num ambiente seguro, respeitando o distanciamento social. Por isso, dá licença, vou tirar a máscara. Agora a gente pode conversar melhor. Sou o professor Adailton, o professor Tec, o professor do povo, e hoje nós teremos mais uma aula de geografia. A aula de hoje é sobre a reforma agrária no Brasil. Por que a gente vai ter essa aula hoje, pessoal? Bom, olha só, a distribuição de terras no Brasil, ela é muito concentrada. Por ela ser uma distribuição muito concentrada, isso causa muitos problemas. No decorrer dessa aula, vocês verão quais são esses problemas, ok? Bom, mas o que é reforma agrária? Eu vou ler o conceito da reforma agrária de acordo com o Estatuto da Terra, de 1964. Reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra de maneira igualitária. Na verdade, a reforma agrária, qual é a proposta, a principal proposta? É de que a terra cumpra sua função social. Qual é a função social da terra? Produzir alimentos. Se a gente voltar um pouco na história, e percebam que em todas as minhas aulas eu sempre cito que nós temos que voltar na história, nós temos que saber um pouco da história, veremos que a primeira revolução, a primeira reforma agrária que nós tivemos foi a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi a primeira reforma agrária da era moderna. No Brasil, o que ocorre? A reforma agrária, para algumas pessoas, ela está muito atrelada à esquerda. E, na verdade, se você for ver os discursos de todos os presidentes nas campanhas eleitorais, todos citam a reforma agrária, tanto de direita como de esquerda, porque é algo necessário. Vamos lá? Dando sequência aqui, nós temos que entender o histórico fundiário do Brasil, ou seja, o histórico da distribuição de terra no Brasil. Portugal, quando chegou no Brasil, com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo o quê? Atividades econômicas no Brasil. Então, em 1530, para melhor distribuir, para melhor organizar essas atividades, ele dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Essas capitanias, elas eram destinadas aos seus capitães donatários e para organizar melhor essa estrutura. Com o passar do tempo, essas capitanias foram divididas em sesmarias. Essas sesmarias, elas eram doadas lá em Portugal para gente da nobreza, ou seja, para os parentes de nobres. Então eles vinham para o Brasil, recebiam as sesmarias, eles tinham que dar 1/6 do que eles produziam para Portugal, e dessa maneira foi se organizando a estrutura fundiária do Brasil. Logicamente que o tempo passou, ocorreram várias reivindicações, etc., etc. Várias pessoas tomaram posse de terra, enfim. Até que nós chegamos em 1850. Em 1850 nós temos a Lei de Terras. O que foi isso? Na verdade, essa Lei de Terras, pessoal, ela foi uma lei bem excludente. O que é isso, Deutro? Olha só, ficou determinado que só o governo brasileiro poderia negociar as terras devolutas. Mas o que são terras devolutas? São terras que não têm dono. Então, se você for pegar o histórico dessa Lei de Terras e comparar com o que foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos, lá as pessoas recebiam terras, aqui não, elas teriam que pagar. E só paga pela terra quem tem dinheiro. Na Revolução Francesa, eles também pagaram, porém, eles tinham 10 anos para pagar. Então, facilitou com que as pessoas menos favorecidas tivessem terra. Beleza? O que ocorreu depois dessa Lei da Terra, Lei de Terras, aliás, a Lei de Terras, ela oficializou, ela fundamentou o latifúndio. Nós vamos falar para frente o que é latifúndio, o que é latifúndio, o que seria latifúndio, tá? Fica tranquilo aí.
Depois, com o passar do tempo, foram surgindo os movimentos sociais, né? Então, citei aqui Coluna Prestes, de 1920, a Liga Camponesa, de 1960. E em 88, nós tivemos a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, ela instituiu que os latifúndios improdutivos eles poderiam ser confiscados e distribuídos para aquelas pessoas que para aquelas pessoas que não tenham terra. Bom, aqui nós temos a maneira como está distribuída a estrutura fundiária brasileira. Imóvel rural. Então, qualquer imóvel rural destinado à produção agrícola, né, qualquer imóvel que esteja na zona rural, ele é considerado o quê? Imóvel rural. Propriedade familiar. Também é um imóvel rural, porém, existe uma família e todos os membros da família, eles vivem tirando o sustento daquela terra, daquela propriedade. Minifúndio. Minifúndio são propriedades rurais pequenas, porém um pouco maiores do que as propriedades familiares, né? Logicamente, nesse minifúndio terá uma família trabalhando, ou também pode ser as que nós chamamos de cooperativas. Latifúndios, eis a questão aqui. O que são latifúndios? Latifúndios são grandes propriedades rurais, né? Na maioria das vezes, esses latifúndios eles são destinados à monocultura, que por sua vez também ela tem só um proprietário ou um pequeno número de proprietários, ou seja, o latifúndio mostra que a maior parte das terras brasileiras elas estão nas mãos de poucas pessoas. E o latifúndio também, na maioria das vezes, ele visa o quê? Visa a exportação. Então, quando Portugal chegou no Brasil e começou-se a cultivar cana-de-açúcar aqui, a gente fala o quê? Que era um cultivo de latifúndios, porque a cana-de-açúcar, ela era toda, a maior parte da produção, ela era exportada. Tá? E aqui nós temos também a empresa rural, que são as agroindústrias. Dá um exemplo de agroindústria. A usina que transforma a cana-de-açúcar em açúcar ou em álcool é uma agroindústria, pessoal. Bom, diante do que nós estamos estudando, surgirão alguns movimentos, né, os movimentos sociais, que a gente tem que considerar e que é de suma importância. Eu citei aqui, vou citar aqui dois movimentos, né? O primeiro é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, que é um movimento que surgiu no Paraná, em 1984, e ele é o movimento mais organizado que nós temos, né? Para vocês terem uma ideia, esse movimento ele dispõe de uma escola aqui na cidade de Guararema, feita pelos trabalhadores sem terras. O MLT, o Movimento de Luta pela Terra, já é um movimento do Nordeste brasileiro. Ele é de 1994 e é do estado da Bahia. O INCRA, ele é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. INCRA não é movimento, tá? Então, o INCRA é um órgão oficial, é um órgão nacional, e ele é o responsável por fazer a reforma agrária, por fazer o assentamento das famílias que estão propostas a receber as terras que serão oferecidas pela reforma agrária. Bom, como toda ação gera uma reação, a reforma agrária ela também recebe várias críticas. Por quê? O INCRA ele faz o estudo, né, das terras que podem ser desapropriadas, dos latifúndios. As famílias se cadastram no INCRA, de acordo com a necessidade daquela família. Daquelas famílias, elas vão recebendo as terras, né, isso é uma coisa natural. Porém, depois que elas recebem as terras, nada impede que aquelas famílias vendam as terras. Então, isso aí é a primeira crítica que elas recebem. Se você está recebendo uma terra, por que você pode vender? Né? É necessário que vocês saibam que no Brasil
já foram feitos mais de 10.000 assentamentos pela reforma agrária. Tá? E aí, a segunda crítica. Por que essas famílias vendem a terra? Elas estavam criando terra para produzir alimento, para se alimentarem, etc, etc. Elas vendem porque, na maioria das vezes, elas não recebem o quê? Recurso financeiro. Então, para você plantar, você vai ter que ter o quê? Dinheiro. E as famílias não recebem dinheiro. Então, se você ficar sobre a terra e não for plantar, você vai viver do quê? De ar, de vento, de sol, luz solar? Não. Então, é necessário que a gente também aborde esse tema dessa maneira, porque tem esse lado, é feito assentamento e não é feito o quê? Uma reestrutura na sociedade. Tá certo, pessoal? Bom, aqui nós temos um verso, né, de uma música. Na verdade, essa composição, O Cio da Terra, ela é uma composição de Chico Buarque e Milton Nascimento. Só que a letra, quem escreveu foi Chico Buarque. Então, eu deixei um pedaço da música aqui, que ela diz o seguinte: afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, a propícia estação e fecundar o chão. Por que eu coloquei essa frase? Porque ela é uma cantiga agrária. Na verdade, a melodia, quando o Milton Nascimento fez a composição, ele se baseou nas mulheres que colhiam algodão no Vale do Rio Doce, de Minas Gerais. Então eu achei uma música, uma canção bem propícia para o nosso tema. O que nós vimos hoje é o seguinte: a reforma agrária é algo necessário que seja feito, não só no Brasil, como no mundo todo. Por que isso? Porque a reforma agrária pode acabar com a fome. Se não acabar, ao menos amenizar a fome. Porque você, aluno, tem que ter fome de conhecimento e não fome que dói a barriga. Nem você, meu aluno, nem nenhum aluno do mundo. Ninguém no mundo deveria ter fome. Essa é a nossa indignação. Tá certo? Bom, olha só, essa aula foi feita com muito carinho, assim como todas as outras aulas que os professores vêm aqui e produzem para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para o estudo de vocês. Para não perder a tradição, né? Já que eu sou o professor TEC, o professor do povo, enfim, vou deixar aqui algo bem convergente. O meu abraço tectônico para encontrar vocês aí. Até a próxima, pessoal.